Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu imagino que quando você leu o título desse vídeo, você falou ou amém ou até que enfim. Porque na verdade, se você nunca se fez essa pergunta, você com certeza já ouviu essa pergunta de todo mundo que é contra a sua escolha de ser missionário, que é: ah, mas você vai viver do que quando estiver na missão? Em primeiro lugar, essa é uma pergunta que é muito válida de qualquer pessoa que está interessada em fazer missão, mas a gente sabe que quando as outras pessoas perguntam isso, é normalmente naquele tom bem cético, assim, né? Tipo, ai, depois vai fazer o quê? Vai voltar e não vai ter nada, sabe? É sempre assim, não é? Mas na verdade é que as pessoas perguntam desta forma ou pensam dessa maneira porque fica todo mundo focado nessa dita prosperidade de que você tem que conseguir a sua casa, seu carro e não sei o quê. E aí as pessoas simplesmente não conseguem imaginar uma vida que seja diferente de qualquer maneira desse ideal de consumo. Mas quando a gente para olhar na Bíblia, Jesus não falou: olha, me segue, que aí você vai ter seguro-desemprego, você vai ter segurança de trabalho, você nunca vai ser despedido, sabe? Parece até, né, louco falar isso, mas realmente Jesus simplesmente falou: me segue e eu vou cuidar de você. Ele prometeu o tempo todo que a gente não precisava ficar se preocupando com as coisas materiais, que Deus iria prover. Que é só a gente colocar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, e as outras coisas que são realmente necessárias vão ser acrescentadas. Mas por outro lado, Jesus também falou abertamente que todo mundo que escolhesse seguir ele teria uma vida muito simples. Então isso não dá pra mentir, ludibriar, que não é assim. A gente não pode ir realmente pra missão pensando: e depois como é que eu vou ter minha casa própria? E depois como é que eu vou comprar meu carro? E depois como é que eu vou comprar minha TV maior? Porque isso não bate realmente com o estilo de vida que Deus nos chama a ter quando a gente realmente, assim, decide ser missionário. Mas por outro lado, eu sei que se você assiste os vídeos, você já tem interesse por missão e está disposto a viver essa vida simples, que é o básico, então, dessa questão de do que a gente vai viver na missão. A verdade é que existem várias formas de você ir para a missão e, no caso, né, ter as suas despesas arcadas com, eu tô claramente traduzindo do inglês, mas como que a gente vive então, do que a gente vive financeiramente falando na missão, é isso que a gente vai conversar agora. E existem alguns pontos, algumas formas, melhor dizendo, como a gente se mantém, mas primeiro eu quero te mostrar como é que era isso no passado. No passado, o mais comum é que as pessoas eram enviadas por meio de sociedades missionárias, que seria, né, a tradução do termo em inglês. Então existiam essas grandes sociedades missionárias que enviavam. A mais comum, a mais conhecida era, porque não existe mais na mesma forma, London Missionary Society. E aí o que eles faziam é que essas já eram as instituições que as pessoas sabiam que podiam doar porque elas apoiavam missionários, e os missionários podiam se oferecer para essas sociedades missionárias, e então teria todo esse cuidado em relação a como que esse missionário vai sobreviver agora. Então isso era a maneira mais comum. A maioria dos missionários que a gente lê do passado faziam dessa forma. Mas por outro lado, existia também a forma de simplesmente a igreja local enviar a pessoa e arcar com tudo, seja um distrito, que seria hoje em dia, o que fosse, podia ser a igreja também diretamente entendendo: não, a gente precisa apoiar a missão, a pregação do evangelho, então a gente vai apoiar financeiramente esse missionário. Mas existe já uma terceira forma que é muito antiga, que eu já falei outras vezes aqui em vídeos mais antigos, que é a questão do tent maker, né, da pessoa que vai trabalhar para se manter, e que não é nada novo. Não só começou com Paulo, por isso que o nome é fazedor de tendas, porque ele fazia tendas para se manter, mas também existiram outros que não deram esse nome, não utilizaram esse nome, mas que faziam isso. Um dos grandes exemplos disso, na verdade, é o pai das missões mundiais, que é William Carey, que pouca gente fala desse aspecto da vida dele, mas ele, na verdade, trabalhou lá na Índia enquanto ele era missionário. Ele chegou a ser, inclusive, professor, né, como a gente chama, professor, acho que só tem como falar, docente, agora eu me lembrei a palavra, docente, na universidade lá na Índia. Então essa era a forma, por exemplo, uma das formas. No passado ele teve outras antes de chegar a ser docente, para ele se manter. E ele, inclusive, falou várias vezes para as pessoas que estavam cuidando da sociedade que depois ele criou, que era para enviar os missionários não como missionários, mas como pessoas trabalhadoras que iam poder então trabalhar para o governo lá, poderiam trabalhar
com outras áreas, por exemplo. O grande ponto é que ele falava, olha, quando a gente tem uma ocupação aqui, não só é mais fácil da gente se manter no país, no sentido de visto e tudo mais, porque tem, então, uma razão para estar lá, mas também a gente tem uma fonte de renda sem depender tanto do dinheiro que viria, então, né, da Inglaterra ou de outros países. Agora, o grande ponto é que isso mudou drasticamente nos últimos séculos, na verdade, e hoje em dia, praticamente essas opções estão muito difíceis. Em que sentido? A primeira, das sociedades missionárias, infelizmente, praticamente já não existe mais isso. A gente migrou de um modelo de sociedade missionária que envia, que faz esse meio de caminho para ter, né, os doadores e tudo mais, para agora as agências missionárias, onde elas simplesmente fazem o trabalho de meio de campo e você que tem que levantar o dinheiro, buscar doadores para ir para o campo missionário. Então isso tornou tudo muito mais difícil, mas infelizmente é a realidade. Hoje em dia a gente praticamente não tem mais a mentalidade de sociedade missionária e sim só de agência missionária. E para ficar mais claro, eu vou falar sobre cada uma dessas formas de se manter no campo missionário nos próximos vídeos, nas próximas conversas, para eu poder destrinchar melhor essas coisas. Mas a primeira, então, que hoje em dia seria o equivalente, mas não faz o mesmo trabalho, das sociedades missionárias, são as agências missionárias. A segunda forma seria, então, ainda o mesmo modelo de que a igreja envie, mas hoje em dia é muito raro isso acontecer. Eu vou conversar, se Deus quiser, eu vou encontrar com uma missionária daqui a algumas semanas que tem sido apoiada dessa maneira e eu fico encantada de ver como a igreja dela apoia ela, mas isso não é comum. E se der certo de eu encontrar com ela, eu quero enchê-la de perguntas sobre o processo, como tem sido, mas infelizmente isso é muito raro de ver hoje em dia, porque a maioria das igrejas locais não tem realmente o coração focado na missão. Você sabe disso, tem campanhas 1000 para comprar o novo ar-condicionado ou para expandir a igreja, mas não se fala nada em apoiar a missão. Por isso que a terceira forma é o que eu e o Lucas fazemos e muitas outras pessoas têm optado, até pelo desconforto, às vezes, de depender de doação, de ser tent maker, né? De ser, então, o que a gente chama de fazedor de tendas. Outro dia alguém me perguntou num vídeo e eu quase desabei sabe, abrir meu coração falando tudo. Uma pessoa me perguntou, mas acaba que não atrapalha você trabalhar no campo missionário? Atrapalha demais, eu adoraria poder me dedicar 100% a isso. E curiosamente não é uma reclamação só minha, Paulo reclamou isso, ele falou, por que todo mundo pode, né, ser apoiado pelas igrejas e eu não? E eu tenho que trabalhar pelo meu sustento, mas ele falou, isso é um sacrifício que eu faço. E eu e o Lucas, a gente pensa da mesma forma, é um sacrifício que a gente faz de se manter no campo missionário, para poder avançar a coisa sem ficar para sempre esperando no Brasil alguém falar, ah, sim, a gente quer ajudar vocês. Então foi a escolha que a gente fez, mas eu vou destrinchar então nos próximos 3 vídeos das nossas conversas, eu vou destrinchar com vocês essas 3 formas então de estar no campo missionário, se manter no campo missionário, quais são os prós e os contras, o que realmente está envolvido nessa escolha em relação a essas 3 formas, tá bom? Então a gente vai conversar mais, mas isso era só para te introduzir no que são as 3 maneiras então de você estar no campo missionário. Mas lembra, a chave de tudo isso é que a gente vai para viver uma vida muito simples. Então isso coloca em perspectiva realmente a questão de custos quando a gente compara com a nossa vida normal em casa. Mas aguarda que daqui a pouquinho vem os próximos 3 vídeos e a gente vai conversar mais sobre isso, se Deus quiser. Então até lá, tchau, tchau!